Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui, mais uma aula ao vivo, onde eu vou te falar hoje sobre as armadilhas que estão te impedindo de ganhar mais. Pior, armadilhas que muitas vezes estão fazendo a sua empresa literalmente perder dinheiro. Isso mesmo. E é curioso, né? Porque ontem eu estava conversando com um cliente e, enfim, o bate-papo que eu tive com ele mudou toda a perspectiva que eu tinha sobre o que eu ia trazer para vocês de conteúdo aqui nessa aula ao vivo. Então, não se surpreendam se eu começar a falar de coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu falei lá na chamada da live. Estranho, né? Como é que eu vou falar de uma coisa se eu já assumi um compromisso com vocês de que eu ia trilhar um tema? Como é que eu vou falar sobre outro tema? Não seria muito justo, né, da gente fazer isso. Imagina você aqui me acompanhando de manhã, acordou cedo para me ouvir falar sobre as armadilhas que te impedem de ganhar mais dinheiro, ou pior, as armadilhas que muitas vezes estão fazendo a sua empresa literalmente perder dinheiro, e eu chegar aqui hoje e falar de outro assunto. Não seria muito justo mesmo, mas pensa assim também comigo. Por outro lado, a live é minha, eu falo sobre o que eu quiser, eu não preciso pedir autorização para ninguém sobre isso. Mas vocês acordaram cedo, né? Vocês acordaram cedo para poder estar aqui comigo me acompanhando. Talvez não fosse realmente muito justo eu mudar o tema. Mas também, se eu pensar por outro lado, um monte de gente falou comigo que ia aparecer na live hoje e não chegou aqui. Então algumas pessoas quebraram esse combinado. Se essas pessoas quebraram o combinado, então talvez eu possa ter uma certa liberdade de falar o que eu quiser e não precisar ficar tão preso ao tema. Não preciso ficar tão preso ao meu compromisso se algumas pessoas não assumiram esse compromisso comigo. Mas como é que ficam aquelas pessoas que assumiram o compromisso? Como é que fica você? Olha só que legal, né? A gente vai mudando os pontos de vista, vai mudando as perspectivas e como é que vai mudando a possibilidade do que a gente decide ou não. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar hoje. Essa é uma das armadilhas que impedem a sua empresa de ganhar mais dinheiro. Ou pior, essa é uma das armadilhas que muitas vezes está fazendo você literalmente perder dinheiro. É isso mesmo. Por que eu fiz essa pequena introdução? Por quê? Porque eu boto minha mão no fogo, tá? Que muito provavelmente a causa da grande maioria das empresas hoje estar perdendo dinheiro não são os problemas que elas têm que enfrentar, nem são as decisões que elas precisam tomar. São os problemas que elas enfrentam e as decisões que elas precisam tomar dentro de um dilema. Isso mesmo, um dilema. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu vou por aqui ou vou por ali? Você sabe qual é a diferença de um problema para um dilema? A diferença de um problema para um dilema é que o problema ele pode ter uma resposta satisfatória. Um dilema não. O dilema é uma decisão entre A e B. Você não pode nem decidir não decidir, você tem que decidir, e nenhuma dessas opções são satisfatórias. Nenhuma dessas opções são 100% satisfatórias. Vou dar um exemplo para você, tá? Tem um filme que chama Escolha de Sofia. Nesse filme, uma polonesa, inclusive foi um filme com a Meryl Streep, ela recebe um presente, é uma polonesa, ela recebe um presente dos nazistas. E eles dizem para ela o seguinte: olha, você tem 2 filhos, um menino e uma menina, você pode escolher um dos 2 para poder viver. Um deles a gente vai matar e o outro seu outro filho vai viver. Quem você escolhe? E aí, obviamente, né, o próprio nome do filme já diz, a escolha de Sofia. Ela tem que fazer uma escolha e ela faz uma escolha. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas ela faz sim uma escolha. Agora imagina uma pessoa, uma mãe, que tem que escolher entre salvar um filho ou outro. Não tem uma resposta satisfatória. Como é que ela vai conviver com essa decisão pelo resto da vida dela? Pensa se isso não acontece de vez em quando aí na sua empresa. Você fala assim: cara, eu tenho pouco dinheiro, mas se eu fizer esse investimento, pode ser que esse investimento salve a minha empresa do buraco, mas também pode ser que dê tudo errado, pode ser que não funcione. Mas se eu não fizer um investimento, minha empresa vai para o buraco. Pode ser que eu dê sorte, aconteça uma reviravolta e eu consiga crescer mesmo sem fazer esse investimento. Ou seja, nenhuma das respostas é 100% satisfatória. Por quê? Porque o ideal para você seria crescer sem precisar fazer esse investimento. Mas não, você tem um dilema. Você para numa posição, você foi lá, assistiu lá um vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook, que está te dando uma chamada e fala: cara, é isso que eu preciso para poder resolver meus problemas. Meus problemas vão ser resolvidos por aí. Eu vou fazer esse investimento. Mas caramba, e se não der certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sem essa grana. Então, esse ficar sem o dinheiro pelo risco e não crescer também ser um risco, acaba colocando você numa posição de um dilema. Faz sentido para você? Faz sentido que isso tenha a ver com o seu dia a dia? E é uma das causas principais da maioria das empresas estarem perdendo dinheiro. Digo mais, eu vou além, tá? Nunca antes na história desse país você ouviu falar alguém te ajudar a treinar vendas falando sobre dilema. Você já ouviu alguém que foi lá e te colocou assim: vem cá, vamos falar sobre venda, vamos falar sobre posicionamento, vamos falar sobre você conseguir
ganhar mais na sua empresa, eu quero te falar sobre dilema. Quantas vezes alguém fez essa abordagem para você? Por quê? Porque o mercado é muito mais confortável para o mercado dizer assim, olha, vai lá e faz isso, que esse X e Y vai acontecer. Como se as pessoas fossem robôs e como se a gente agisse só pelo racional. Racionalmente, vai lá e faz isso. Mas você chega lá e não consegue fazer. E eu quero te explicar hoje nessa live sobre como você vai conseguir lidar, identificar e lidar com isso, para você sair desses dilemas com mais facilidade. Para quê? Para você sofrer menos e para você poder conseguir lucrar mais, sem antes, claro, agradecer a presença de todos vocês que estão aparecendo aqui, ó, Cláudio Bolsanello, Rogério, Luiz, gente, a Jaqueline, obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Lembrar que esse conteúdo da aula de hoje está ligado àquele e-mail que eu mando toda semana para a nossa comunidade, vamos em frente. Se você não está cadastrado ainda, corre lá depois da live, na minha bio tem o link, se inscreve, bota o seu e-mail lá, vai ser um prazer ter você com a gente na comunidade. Toda semana eu abro a semana, segunda-feira, mandando um e-mail para o pessoal para ativar exatamente uma reflexão, uma revolução, uma possibilidade de você aumentar os seus resultados já no início da semana. E na sexta-feira a gente complementa, reforça esse conteúdo aqui nas nossas aulas ao vivo. É tipo novela da Globo, né? Se você assiste sua aula ao vivo, vai fazer sentido, você consegue acompanhar. Mas se você está acompanhando o capítulo anterior, que foi o nosso e-mail, vai ficar ainda mais fácil para você poder acompanhar aqui com a gente, certo? Então eu vou começar esse nosso pensamento de hoje aqui, esse nosso conteúdo de hoje, falando sobre o seguinte. Tem um estudo feito por um filósofo, um psicólogo também, ele é filósofo e psicólogo, chamado Joshua Green. Esse psicólogo, ele fez um estudo em Harvard, trabalhando um dilema, e começou a fazer uma pesquisa de como que as pessoas reagiriam a partir daquele dilema que ele colocaria para eles. Olha só, vamos fazer junto aqui que vai ser muito legal, você vai gostar. Gente, a Valéria aqui, ó, considerando que pouco dinheiro numa empresa é um problema, então o dilema é uma consequência de um problema. Eu vou te falar exatamente sobre isso, Valéria. O dilema, ele é um ponto de vista sobre o problema. O dilema é como que você sente a forma desse problema acontecer na sua vida. E eu vou te ajudar exatamente a poder migrar do dilema para um problema, porque é muito mais fácil, muito mais confortável você migrar de um dilema para um problema. Porque o problema ele pode ter uma resposta satisfatória, o dilema não. Você vai perder qualquer resposta que você dê, você vai perder. Olha só a história que eu vou te contar agora. Como diz, né? Hoje vai ser o telecurso do tio Arthur aqui. Segura que lá vem a história. Vamos lá. Olha só o dilema que o Joshua Green colocou para o pessoal lá em Harvard. Ele falou o seguinte: imagina que você tem um trilho do trem. Nesse trilho do trem está vindo um trem desgovernado. O trem não pode parar, ele não consegue parar. Ok? Só que você está olhando esse trem vindo de longe, você está meio distante desse trem e está vendo que numa bifurcação desse trilho tem 5 pessoas amarradas nesse trilho. 5 pessoas estão amarradas ali e o trem ele já está programado para vir para essa bifurcação onde tem 5 pessoas amarradas no trilho. Ele vai passar em cima, ele vai matar 5 pessoas. E você está olhando aquilo ali acontecer. Mas você não consegue parar o trem, você não consegue ligar para o maquinista, o dono da história aqui sou eu. Então você não tem a opção de mudar a minha história não, tá? Então o trem vai passar em cima dessas 5 pessoas. Mas na outra bifurcação tem uma pessoa só amarrada. Uma pessoa só amarrada. Então você olha e fala assim, caramba, esse trem vai matar essas 5 pessoas que estão ali, o que eu posso fazer? Você está meio distante, não dá tempo de correr para salvar essas pessoas, não dá para desamarrar. Mas do seu lado tem uma alavanca. Nessa alavanca, se você puxar essa alavanca, o trem desvia das 5 pessoas e ele passa em cima de uma pessoa só. Que decisão você toma? Você não pode nem decidir. Vou dizer mais, que eu sou o autor da história aqui. Se você não decidir nada, morre os 5, morre mais a pessoa que está do outro lado, não morre você junto. Morre todo mundo junto. Você não tem opção de não decidir, você tem que decidir. Uma decisão é, eu não puxo a alavanca e deixo o trem matar 5 pessoas. E a outra decisão é, eu puxo a alavanca e opto por morrer só uma pessoa, eu estou distante, o trem está lá, eu estou vendo ele quase 1 quilômetro de distância, assim, estou vendo a situação acontecer, tem uma alavanca ou um botão do seu lado, se você apertar esse botão, essa alavanca, o trem desvia das 5 e mata uma pessoa só. Olha que bacana, o que você responderia? Coloca aí 5, se você, digita para mim 5, se você deixaria o trem passar em cima das 5 pessoas, ou 1, se você deixaria o trem passar, desviaria o trem para ele passar em cima de uma pessoa só. Vou te dar 10 segundos para poder fazer essa resposta aqui. Eita, Márcia, bom dia. Vou te dar 10 segundos para você botar essa resposta aqui nos comentários para mim. Opção 1, você não puxa a alavanca e deixa o trem passar em cima das 5 pessoas. Opção 2, você puxa a alavanca, desvia o trem, ele passa em cima de uma pessoa só.
É isso mesmo, vamos lá. Quero ver se a sua resposta vai bater ali, ó. Maravilha, ó. Cláudia, Adriana, legal. Gente, faz todo sentido e foi muito próximo do resultado. Se um fosse... Não muda a minha história não, não tem se. A história é essa, tem 5 pessoas, uma pessoa. Você desvia 5 para 1, não vai mudar a minha história não, você não pode, aqui o autor sou eu. Legal, né? Opção 2. Opção 2 é a que passa em cima de 1. Olha que bacana, digita 1 se for uma pessoa, digita 5 se for 5 pessoas. A pessoa escreve opção 2. Cláudia, boa, Cláudia. Então vamos lá. Luísa 1. Luísa, que legal, minha mestra aqui, bacana. O tema está relacionado à neurociência ética, onde 2 dilemas similares fazem um cérebro agir de maneira diferente. Tudo a ver, Elcio? Vamos lá. Gente, o resultado de vocês bate com a pesquisa lá do Joshua, que mostrou que 97% das pessoas decidiram matar uma pessoa só. Olha que legal. Por quê? Porque você está distante do problema, a sua decisão foi mais em cima da matemática das coisas. Bora fazer um exercício então? Isso não está lá no estudo do Joshua não, tá? Então bora multiplicar isso por 1 milhão. Agora, ao invés de uma pessoa, você tem 1 milhão de pessoas. E ao invés de 5 pessoas, você tem 5 milhões de pessoas. Você optaria por deixar 1 milhão de pessoas morrerem para poder salvar 5 milhões de pessoas? E aí você vai botar a mesma resposta para mim. Se você sacrificaria 1 milhão de pessoas para poder deixar 5 milhões de pessoas viverem, ou não. Você deixa seguir o rumo natural das coisas, já estava assim mesmo, eu não vou botar minha mão aqui, deixa morrerem 5 milhões de pessoas para você não ser agente dessa transformação, de ter escolhido a morte de 1 milhão de pessoas. Então, pensa agora comigo, vamos lá. Digita 1, se você mataria 1 milhão de pessoas para poder salvar 5 milhões, deixaria 1 milhão de pessoas morrerem para salvar 5 milhões, ou, se não, você deixaria o curso normal, a situação já estava ali acontecendo, você deixa 5 milhões de pessoas morrer, vai assoviando, sai dali e finge que não é com você. Então vamos lá, 1 para quem... 10 segundos, hein? 1 para quem mataria 1 milhão de pessoas para salvar 5 milhões, e 5 para se você deixaria 5 milhões de pessoas morrer e você não mexer nessa situação. Vamos lá. Cadê as respostas aí, gente? Tiago, ó, que legal. Muita gente bacana entrando aqui, ó. Bacana. Ó, Daniela Schwenk. Ó, a Vanessa já respondeu lá. Ó, muito bom. Legal. Gente, pensa se não é isso que a gente está vivendo hoje com essa crise do Covid. Pensa se não tem gente querendo abrir um mercado e dizer assim, ó, vai morrer mesmo. Paciência, ó. Putz, falou em matar, não consigo nem pensar na resposta. Boa, Daniela, isso mesmo. Faz todo sentido, tá? E o experimento foi nesse sentido mesmo. Você disse, senso, tenho 2 escolhas. Você só tem 2 escolhas. Uma escolha é matar 1 milhão para salvar 5 milhões e a outra escolha é deixar 5 milhões de pessoas morrerem e aí você não agiu naquilo ali, tá? Não tem outra escolha a partir disso, não. Muito bom. Pensa se não é isso que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Se não tem um grupo de pessoas, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não quero dizer quem está certo e quem está errado, mas pensa se não tem um grupo de pessoas pensando assim, gente, o vírus está aí, vai morrer mesmo, mas a economia não pode parar, cara. Eu não posso matar 5 milhões de pessoas porque 1 milhão de pessoas vai morrer de Covid. Ou tem outro grupo dizendo, não, olha só, cada vida importa. Eu não posso deixar 1 milhão de pessoas morrerem para poder salvar a economia. Depois a economia a gente se vira, mas como é que eu vou fazer uma economia para quem está morto? Faz sentido? E quanto mais isso vai ficando perto de você, mais você vai se envolvendo. Porque uma coisa é as pessoas estão morrendo, outra coisa é meu vizinho morreu, outra coisa é um parente meu morreu, meu melhor amigo morreu. Cada vez que você está mais perto do problema, essa decisão fica mais difícil. Então, cada vez que a gente está mais perto desse problema dentro das empresas da gente, até agora a gente respondendo aqui, medo, isso mesmo, Fernanda, dá medo mesmo. E a gente convive com esse tipo de decisão na nossa história. Essas situações, vou te dar um outro estudo aqui que é bem legal que fala sobre isso. Mais uma vez, né, para trazer, lutar, dar energia, agir de alguma forma, não cruzar os braços. Muito bem, mas a gente tem um mundo subjetivo, que é um mundo, né, onde o céu é azul, as nuvens são brancas, a grama é verde, cheirinho de algodão doce. Nesse mundo subjetivo a gente fica no campo das ideias e a gente tem um mundo material, que é aquele mundo ali onde você tem que tomar uma decisão experimentada a partir de um ponto de vista. A Alice está querendo me mostrar alguma coisa aqui que eu acho que eu não estou conseguindo ver. Foi um comentário que você não viu. Volto para o presencial ou continuo no home office? Faz sentido. Volto para o presencial. Sobre dilema e problemas. Qual foi a pergunta, Alice? De repente você me traz aqui e eu consigo ajudar mais.
Foi do Luiz. Todos lidamos com dilemas, então, pois todo problema é percebido a partir de um ponto de vista. Perfeito. Todo problema é percebido a partir de um ponto de vista e todos lidamos com dilema, provavelmente. Provavelmente. Eu não sei porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, né? Mas eu posso te dizer que a situação dilema é quando você tem que tomar uma decisão entre A e B. Você só tem dois caminhos, ou faz isso ou faz aquilo, e nenhuma dessas respostas é 100% satisfatória para você. Ou seja, em qualquer decisão que você tem que tomar vai ter que ter uma perda. E às vezes a gente tem realmente na empresa da gente esse caminho, esse desafio de crescer lidando com esses dilemas. Em algum momento você vai ter que escolher se você vai perder alguma coisa ou não. Quando você quer criar uma realidade superior, você vai ter que abrir mão de uma realidade inferior. Mas eu não sei qual é o dilema para aquela pessoa. Para cada pessoa, a mesma situação pode ocorrer um dilema ou não. Existem pessoas que são mais racionais, que elas tomam essas decisões com mais facilidade. Mas, inclusive, olha que bacana, Luiz, você tocou num ponto muito legal. Desde lá dos Homens das Cavernas, na época que a gente começou a formar a nossa sociedade, que o homem deixou, né, de ser nômade para poder conseguir, começou ali a desenvolver a agricultura e as pessoas ficarem mais juntas. O que foi percebido ao longo desses anos, no nosso processo evolutivo? Que as pessoas que eram muito racionais, que elas inclusive, se para defender a tribo, ele mataria friamente o inimigo, essas pessoas, mesmo racionalmente agindo para proteger o grupo, elas foram mal vistas pelo grupo. Olha que legal, por quê? Porque o grupo começa a pensar assim, cara, se ele agiu friamente para matar esse inimigo, quem me garante que ele não vai agir friamente para me matar também? E aí, emocionalmente, automaticamente, o grupo começou a isolar essas pessoas que agiam muito racionalmente, por mais que talvez até eticamente, né? Eticamente vai muito mais nesse sentido de escolher o que é benefício para a maioria, e dentro do que foi combinado, né? Dentro do que foi combinado, cumprir esse combinado, mesmo essa pessoa agindo racionalmente, eticamente, ainda assim, emocionalmente, o grupo isolava ela. Falava assim, opa, peraí, esse cara é perigoso, se ele for lá e matou o inimigo com tanta facilidade, se um dia ele me olhar e achar que eu sou inimigo, ele vai me matar também. Então tem um balanço aí entre o quanto que você vai agir com racionalidade e o quanto que você vai agir dentro da emoção. Por outro lado, esse mesmo estudo observacional mostra que as pessoas que se seguraram e não mataram, tipo, gente, não vou matar não, vamos fugir junto aqui, dava um jeito de escapar, essas pessoas que, entre aspas, foram menos corajosas, foram mais covardes, vamos colocar assim, entre aspas, elas, por mais que elas não fossem tão racionais e tão eficientes ou competentes naquele sentido de defender o grupo, elas ainda assim conseguiram mais simpatia. E o grupo tentou proteger essas pessoas. Olha que legal. Isso tem tudo a ver com a empresa. Às vezes você está lá na sua empresa e está tomando uma decisão racional do que é bom para a empresa crescer, do que é bom para as pessoas poderem evoluir nas competências, nos trabalhos delas. Porém, o grupo não está te vendo emocionalmente envolvido com aquilo ali. Ele está dizendo, cara, esse cara é um bom líder, no sentido de fazer a empresa crescer, mas ele não consegue gerar vínculo com a gente. Ou seja, você acaba se tornando aquele chefe, muita gente provavelmente vai se identificar aí, tá? O Andy Bonella, Andy, que legal, esse aqui está dizendo esse dilema ético, principalmente aqui no Brasil. Só o bom quando faz o bem para você ou próximo a você. Só é bom, né? Quando faz o bem, tem tudo a ver, porque os dilemas, principalmente os dilemas morais, eles envolvem juízo de valor. Você está fazendo juízo de valor daquilo que está no seu ponto de vista. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Ficou claro para vocês que os estudos vão mostrando, estudos observacionais vão mostrando que também, se você, por outro lado, agir sempre racionalmente, o grupo te isola. Você vira aquele chefe que nunca é convidado para o churrasco da galera, sua equipe inteira sai para um happy hour e nunca convida você. Você é o dono da empresa que nunca está envolvido. Ou às vezes você é um profissional que está ali prestando serviço para o seu cliente e o seu cliente diz para você, cara, você tem que vestir a camisa, eu estou aqui para você ser meu parceiro. Ah, legal, mas olha só, na sua festa de Natal você não me chamou não. Você fez a sua confraternização de final de ano com a sua equipe, você não me chamou não. Então até onde eu estou vestindo a camisa, até onde realmente você quer que eu seja seu parceiro? Você quer que eu seja seu parceiro só na hora de te dar desconto? Só para você pagar menos? Porque na hora que eu precisei de você, na primeira crise você me demitiu. Na primeira crise você encerrou meu contrato. Então até onde você quer que eu seja seu parceiro? Quanto mais envolvido na história a gente está, mais difícil de tomar as decisões. Por quê? Porque esses problemas têm mais chance de virarem dilemas. Faz sentido para vocês? Olha que legal esse estudo que eu vou trazer para vocês agora aqui. Foi feito um estudo da seguinte maneira. Olha a pergunta.
Imagina que o seu amigo, seu melhor amigo veio e falou com você assim, ó, eu preciso te contar um segredo, mas você jura pra mim que você não vai contar pra ninguém? Juro. Então pode me contar o segredo, legal. Aí ele vai te contar o segredo. Cara, eu atropelei uma pessoa. E eu tava errado, eu atropelei essa pessoa e fugi pra cima do crime. Mas a polícia já conseguiu identificar meu carro, e eles estão vindo atrás de mim, e eu tô indo me esconder na casa da minha prima. Pelo amor de Deus, se a polícia chegar aqui, não fala onde é que eu tô, fala que você nem me conhece. Porque senão eles vão me encontrar, vão me prender, e eu não quero viver minha vida na cadeia, porque eu tô errado no negócio. Então se a polícia bater na sua porta, é um segredo, eu tô te contando, tô te pedindo como seu amigo, pra você não contar esse segredo pra ninguém. Você segura, você guarda esse segredo pra mim? Tô indo, tá? E o cara vai para se esconder, seu melhor amigo vai se esconder na casa da prima dele. Você sabe onde é que ele tá. Você sabe o que ele fez. Não deu nem tempo de você fazer um julgamento com ele que tá certo ou errado, porque ele te contou a história e foi embora. Até aí, ok? Pegaram comigo? Então vamos lá. Boa. A partir dali, a polícia veio e bateu na sua porta. O que você diz pra polícia? O que você fala pra polícia? Olha, gente, olha que sensacional isso. Isso tem tudo a ver com os negócios da gente. E eu boto minha mão no fogo que pouquíssimas, raríssimas pessoas vão te falar sobre venda, sobre isso. Isso é fundamental. Vamos lá. Quando esse estudo foi feito com os russos deduraram o amigo na mesma hora. Certo é certo, errado é errado na cultura deles. Ó, se ele não queria ser preso, ele não tivesse feito errado, ele não deveria ter nem me contado. Se ele me contou, é problema dele. O que é certo. Como diz, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é um dilema ético, né? Então agora a gente está falando de ética. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é ética. Então vamos lá. Quando eles fizeram essa pesquisa com os russos disseram, eu deduro mesmo, a maioria, né? Eu deduro mesmo, o cara estava errado, polícia, tá lá, tá na casa da prima dele, já sei onde é que tá, vai lá e prende. Certo? Olha a diferença de quando eles fizeram a pesquisa com os americanos. Quando eles fizeram a pesquisa com os americanos começaram a dar resposta ambígua, para nem dedurar e nem dar clareza para a polícia de onde é que está esse cara. Então eu falei assim, olha, eu não sei, mas se ele fez isso, se ele não fez isso, cara, eu não me sinto confortável de te dar uma certeza, porque eu nem tenho certeza disso. Começou a dar resposta evasiva para não dar nem a certeza para a polícia de onde essa pessoa estava e nem dedurar o amigo de onde ele estava. Eles se esquivaram ali dessa resposta. Legal até aí? Olha a diferença entre os russos que disseram, cara, vai lá, polícia, pode prender porque o cara tá errado. E a diferença dos americanos que foram evasivos, eles se esquivaram de dar uma resposta concreta. Agora, adivinha o que aconteceu quando essa pesquisa foi feita com os brasileiros? Quando a pesquisa foi feita com os brasileiros começaram a inventar histórias para dizer que o pedestre era suicida, de que a culpa não era do motorista. Eles começaram a querer convencer a polícia de que o cara estava certo. Ao invés de dizer, olha, ele está ali, ou de dizer, eu não quero omitir opinião, eles começaram a dizer para a polícia, inventar a história de que o errado era o pedestre, e começaram a querer convencer a polícia de que o pedestre era suicida. Olha que bacana a diferença nesse mesmo dilema, né? Se eu decidir contar para a polícia, eu perco meu amigo. Mas se eu decidir não contar para a polícia, eu perco a minha ética. Então até onde vai esse dilema? Para os brasileiros, a forma de fuga foi inventar histórias para poder convencer que o outro lado está errado. Olha que bacana. Isso é muito interessante, porque a verdade ela não tem a ver com fato. Isso vai muito lá na resposta que eu fiz com o Luiz. A verdade não tem a ver com fato. A verdade tem muito mais a ver com estar confortável com do que com o fato em si. Então eu vi isso acontecer, tá? Na TV, passou um programa de TV, estava comentando ali um jogo de futebol. Nesse jogo de futebol o time tinha ganho, mas ele tinha ganho com um gol feito em impedimento. E aí tem lá o tira-teima, né, da Globo, mostrando a linha de impedimento, o momento que a pessoa deu o passe e o outro jogador estava impedido. Mas a pessoa que estava com a camiseta do time, que tinha ganho a partida, o jornalista veio, o repórter, e perguntou para ele, tá impedido ou não tá? E o cara que estava com a camisa do time, que ganhou, falou assim, tá não. Aí o repórter, cara, como que não tá? Você tá vendo a imagem, tem a marcação da linha, você tá vendo que ele tá impedido. Mas o cara não conseguia assumir que o jogador do time dele tinha feito uma coisa errada. Por quê? Porque aquilo era muito desconfortável. E o auge do desconforto, dentro dessas pesquisas, tá? Não sei o que estou dizendo, isso é Harvard que está dizendo, o auge desse desconforto era a emoção do nojo. Quando envolve alguma coisa que é nojenta para você, que vai muito nos teus valores, como a Daniela Schwenk falou aqui, nossa, só de falar em morte, eu não consigo nem responder.
quando você vai para uma coisa que é quase nojenta para você, você tende a não conseguir ter o mesmo nível de envolvimento emocional para aquilo ali, você perde meio que o controle de tomar essa decisão. Legal isso, né? Faz sentido para vocês? Como que isso está atrelado às nossas vendas? Como que isso faz sentido dentro do processo que a gente está no mercado, lidando com o cliente? E é isso, gente, é isso que está impedindo vocês de ganhar mais. A gente, né? Porque eu também tenho meus dilemas. É isso que está impedindo as empresas de crescer mais. É isso que está, inclusive, fazendo muitas empresas perderem dinheiro. Você sabe que o teu funcionário não está fazendo o que ele tinha que fazer, sabe que ele não está entregando o resultado, sabe que ele está escondendo coisas de você, sabe que ele está parado na hora do trabalho, mas ele é seu amigo, você desenvolveu um vínculo com ele, uma pessoa que você gosta, um cara simpático, toda vez que ele chega na empresa, está sempre aquela alegria, aquele bom humor. E aí? Você toma a decisão de demitir esse cara porque ele não está dando resultado para sua empresa? Ou você mantém esse cara mais um tempo, tenta mais uma vez, porque você tem um vínculo emocional e é muito triste você ter que demitir essa pessoa? E quando você começa a não ter mais grana para pagar o salário dele, você está se endividando e essa pessoa está sendo um peso. Como é que muda a sua decisão? Faz sentido para vocês? Olha lá na ideia do trem, quando você está mais afastado da situação, imagina aquela ideia do trem, o trem está vindo, vai passar em cima das 5 pessoas, vai passar em... Só que agora, imagina a história do trem, o trem está vindo, desgovernado, vai passar em cima das 5 pessoas que estão ali, ou agora tem um trilho só, imagina que tem um trilho só, o trem está vindo desgovernado. Você não consegue avisar, não consegue parar, a não ser que você jogue algum objeto pesado nesse trilho do trem. A não ser que você jogue um objeto pesado em cima desse trilho do trem. E você não tem a opção de pular no trilho do trem, não vale você pular sozinho no trilho do trem para salvar aquelas pessoas, não. E tem uma pessoa pertinho de você, magrinha, com uma mochila pesada nas costas, tão magra que assim, a tua força basta um leve empurrãozinho nessa pessoa e ele cai no trilho e salva os 5. Você está ali, agora você não está mais afastado, agora você está diante do trilho do trem. Você está ali em pé, na beira do trilho, e é só você fazer uma empurradinha e essa pessoa cai no trilho do trem. Você vai matar essa uma pessoa ali na tua frente, mas vai salvar as 5 pessoas. E aí? Você empurra essa pessoa e salva as 5 pessoas, ou você deixa as 5 pessoas morrerem e deixa só esse cara magrinho ali, essa pessoa de mochila nas costas, salva? O que você faz? Qual é a decisão que você toma? Você mata as 5 pessoas, deixando o trem passar em cima, ou você dá uma empurradinha nessa pessoa magrinha que está ali, frágil, com uma mochila nas costas, que é só você empurrar essa pessoa no trilho e você salva 5? Digita para mim aqui: 1, quem empurra o camarada de mochila, e 5, quem não empurra o cara de mochila e deixa o trem passar em cima das 5 pessoas. Então vamos lá, 10 segundos para vocês decidirem aqui. Digita para mim: 1, se você empurra a pessoa frágil ali para cima do trem, salva 5 pessoas, e 5, se você deixa o trem passar em cima das 5 pessoas. Então vamos lá, recapitulando: o trem está vindo, um trilho só, não tem mais bifurcação, 5 pessoas amarradas no trilho, você está pertinho delas, você não tem a opção de se jogar no trilho, essas pessoas vão morrer na sua frente, você está vendo ali desesperado, isso vai acontecer, talvez até essas 5 pessoas sejam conhecidas suas, você até identifica um amigo seu ali, tem uma pessoa do seu lado, frágil no sentido de que basta você dar um empurrãozinho e essa pessoa cai no trilho. Se você empurra essa pessoa, você salva as 5 que estão amarradas. Se você não empurra essa pessoa, as 5 pessoas que estão no trilho vão sobreviver. Então 1 você empurra a pessoa e 5 você deixa. Digita 1 para quem empurra e digita 5 para quem não empurra a pessoa no trilho do trem aqui. Desde que o cara de mochila não seja meu pai ou a Luísa, não vai mudar a minha história, Luísa, não tem si. Você não conhece esse cara, ele não é seu pai, você não tem nenhum vínculo emocional com ele, é um desconhecido, tá? Foi lá e você basta um toquezinho, nem um empurrão não, você dá um empurrãozinho ali, tuf, nessa pessoa, meio que quase que um esbarrãozinho, caiu a pessoa e você salva os 5 ali. Você empurra a pessoa. Essa discussão ética é muito elaborada. Por isso, Edson, não fui eu que fiz não, tá? Isso é estudo de Harvard lá. Muito legal isso, né? E a gente tem que tomar esse tipo de decisão num nível emocional e que a gente está, às vezes, muito, muito próximo disso envolvido. Não mesmo, a morte seria culpa minha, perfeito. Tem uma pergunta aqui no campo de questões, eu vou abrir aqui para olhar. Tá. A Alice está abrindo uma pergunta aqui no campo de questões para poder ajudar a gente. Legal, olha como é que a resposta de algumas pessoas já mudou agora e já toparam começar Na verdade, é um comentário a dar uma empurradinha ali.
Tem um comentário do Fabrício Chiqueto, não está aparecendo para mim ainda aqui. Super, Arthur, há um grande sentido cultural que rege nosso modelo mental, comportamento evolutivo. Faz todo sentido, não sei se isso é uma pergunta, foi mais uma informação. Foi mais um comentário. Uma informação, isso mesmo, perfeito, Fabrício. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Eu estou dizendo para vocês, vamos dar uma recapitulada aqui, eu estou dizendo para vocês que o nível de envolvimento emocional, ele tem mais peso do que a sua clareza de decisão racional. Então, às vezes você sabe o que é certo, às vezes você sabe o que é errado, mas você não consegue tomar essa decisão. Você sabe que é errado comer bolo, biscoito, batata frita, refrigerante, como sua única fonte de alimentação todos os dias. Você sabe que é errado, mas tem gente que não consegue tomar uma decisão de mudar a dieta. Você sabe que tem que fazer investimento para sua empresa crescer, mas tem gente que não consegue fazer investimento. Você sabe que você que dar desconto não vai fazer você um empreendedor melhor, mas você não consegue. Às vezes você está ali diante do cliente, ainda mais quando o cliente está na sua frente, você vai lá. Você não consegue não dar o desconto. Essa pessoa está dizendo, pelo amor de Deus, se você não fizer esse trabalho para mim com 20% de desconto, eu vou morrer. Não me deixa morrer, me dá esse desconto. Você vai fazer esse desconto ou não vai? O nível de proximidade que você tem influencia diretamente na sua decisão. Faz sentido para você? Então, olha só, vamos lá, para a gente poder fazer aqui o resumo da história e te dar essas orientações de como que você pode aprender a lidar com esse... Muito bem, ó, a turma aqui respondendo até agora. Na teoria 1, eu não empurraria o cara, ó que bacana. Eu peço uma resposta, 1 ou 5, e vem história. Isso é maravilhoso, gente. Por quê? Porque é um reflexo, claro que eu não sou o dono da verdade, mas é uma grande possibilidade da pessoa já estar tão envolvida na resposta que ela tem que meio que justificar. Eu não empurraria o cara, ela não consegue nem responder o número. Isso é envolvimento emocional, isso tem tudo a ver com o crescimento das nossas empresas. Então vamos lá, como é que a gente lida com esses dilemas que estão no nosso dia a dia aí? Primeira coisa é saber, primeiro até você fazer um pré-combinado de até onde você vai, se você tiver que passar por uma decisão dessa. Eu tive um cliente uma vez que era muito legal, ele fez um acordo comigo. Então minha empresa tinha um posicionamento de agência, né, de agência de publicidade na época, e ele falou comigo assim, Arthur, até X mil reais você tem carta branca. Se você vê a oportunidade, se você achar que é a coisa certa a fazer, você pode fazer. Eu nem vou me preocupar com isso. Acima de X mil reais eu preciso que você me consulte. Aí você vai me perguntar, olha, eu posso investir essa grana? Olha que legal. Ele conseguiu criar um pré-combinado para estar afastado de certas decisões, para que essas certas decisões de investimentos até X mil reais não ocupassem o tempo dele. Isso fez com que ele tivesse um nível de performance maior. Você já fez isso com algum nível de fornecedor de vocês? Já conseguiu botar um nível de confiança e dizer, olha, até X mil reais, pode investir sem nem me consultar? Você dá essa liberdade, essa autonomia para alguém dentro da empresa de vocês? Então você está fazendo um pré-combinado de até onde você vai dentro das suas decisões. Com isso você se afasta de ter que tomar essas decisões tão próximas e começa a não se envolver em problemas pequenos. Por quê? Porque estar atento a certos detalhes é importante, mas se você estiver apegado a pequenos detalhes da sua empresa, você não anda. A sua empresa precisa crescer e você está ali apegado a detalhe. Faz sentido para você? Então, primeiro é isso, decidir ali dentro do seu conjunto de valores, para facilitar, não é uma garantia absoluta, mas vai facilitar o seu caminho, quais são os seus valores inegociáveis, que chama de dogma, né? Dogma é um valor que você não quer nem questionar. Se a pessoa quiser, né? Eu faço parte de um grupo de empresários, que é o BNI, Business Network International, e nas reuniões de informação, um dos primeiros slides que aparecem diz assim, olha, aqui no BNI nós somos de negócios. Nós não vamos falar sobre futebol, não vamos falar sobre política, não vamos discutir religião. Por quê? Porque eles já sabem que isso reflete muito envolvimento emocional. Dogmas, valores que são inegociáveis para aquelas pessoas. Não adianta se você é flamenguista, se você é Botafogo, se você é Fluminense, se você é Vasco, se você é Cruzeiro. Não adianta se você é um cruzeirense, eu dizer para você aqui, você é cruzeirense, senta aqui comigo, deixa eu te falar o que é ser Flamengo por 40 minutos. No final desses 40 minutos eu garanto para você que você vai deixar de ser cruzeirense e vai se tornar flamenguista. Não é assim que funciona. Dependendo do nível emocional que essa pessoa já tem de envolvimento com o Flamengo, com o Cruzeiro, ela não vai topar nem te ouvir, ela vai dizer, cara, vamos manter nossa amizade aqui, não vamos nem discutir sobre esse assunto, porque senão a gente vai brigar. Olha que bacana, tem tudo a ver, né? Verdade tem mais a ver com estar confortável com do que com o fato em si. Confortável com são as convicções internas que você tem e que são em algum nível inegociáveis. Define ali então o primeiro critério, já coloca isso, por isso que a gente bota, gente, nas empresas, missão, visão e valores.
É para você tentar estabelecer um critério não negociável. Se você estabeleceu com a sua empresa, com a sua equipe, que o valor é envolvimento, toda vez que você for discutir um problema com a sua equipe, você vai sentar com ela e vai fazer, vamos falar aqui, você está vendo? Fica claro para você que desde quando você entrou para a nossa empresa, o nosso valor maior chama-se envolvimento. Eu não estou sentindo você envolvido, porque eu estou vendo que quando ocorreu essa situação, você não se manifestou. Quando ocorreu essa situação, você se afastou. Quando ocorreu essa situação, você se omitiu. Claro que o ideal é você fazer feedbacks em cima de indicadores, né? Contando histórias. Estou dando só um exemplo bem superficial para vocês. Mas você vai guiar a sua conversa pelos seus valores inegociáveis. Por isso que a gente tem missão, visão e valores. Não é para ter um quadro bonitinho e cumprir ISO, não. Eu tenho ISO 9001, tem lá missão, visão e valor. Não é para isso que serve. Missão, visão e valores é para você estabelecer o pré-combinado dos seus critérios inegociáveis. Faz sentido? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é aquilo que eu falei. Olha o Elcio falando aqui assim. O mais legal é que o resultado é o mesmo, mas dependendo de como o dilema é elaborado, a decisão é de total, Elcio, tem toda a razão. Tem uma do Fabrício Chiqueta um pouco assim. As do Fabrício Chiqueta acho que estão demorando para chegar para mim. Arthur, como transformar as teorias dos dilemas nas melhores práticas e ações nas empresas? Usar ferramentas, métodos? Perfeito, Fabrício, é o que eu acabei de responder sobre essa questão de você estabelecer, fazer um acordo prévio. Por quê? Porque a mente da gente, ela tende a manter a gente congruente às nossas decisões. Sejam elas micro decisões ou macro decisões. Faz sentido? Quando você vai lá e faz uma negociação com o cliente, você pergunta para ele assim, isso é 100% importante para você? De 0 a 100, você está me... Deixa eu entender, de 0 a 100, você está me dizendo que você está 100% comprometido em mudar essa situação. Que você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance possível para poder resolver o problema. É isso mesmo que você está me dizendo? Se o cara te diz sim, agora ele vai tender a se manter congruente. Aí você vai dizer para ele, então, na hora que eu vou te apresentar meu preço agora, custa X mil reais, você vai dividir em 3 vezes, você já me disse que isso é seu compromisso maior. Eu vou te ajudar, inclusive, a lidar com as coisas que você vai ter ao longo do caminho para poder materializar isso. Se você está realmente comprometido, não tem outro caminho. Sua escolha certa é essa. Por quê? Porque o seu cliente tende a se manter congruente àquilo. Quando você faz missão, visão e valores, e a sua equipe aceita, ela aceitou fazer parte da sua equipe com aquilo ali, as pessoas vão tender a se manter congruentes nisso. É a forma como a mente trabalha, gente. São milênios do cérebro agindo, é a memória que está dentro do nosso DNA. Isso é coisa que você não precisa nem te explicar muito, só de conviver em qualquer sociedade. Faz sentido? Então, o primeiro ponto que eu falei, faz o acordo prévio. Gente, quanta interação legal. A Marley está falando aqui, olá Fabrício, entrei atrasado, peguei a parte do Flamengo. Marley, depois faço questão de te apresentar o Fabrício, parceiraço nosso, pessoa da melhor qualidade. Vocês vão se dar muito bem, vocês têm linhas de pensamento muito próximas, inclusive. Não é à toa que já teve conexão aqui. Vamos lá. Segundo passo, quando você está definindo isso. Eu te falei que quanto mais perto do problema, se você está na linha do trem e a pessoa está do seu lado, você tem que empurrar com a sua mão, você tem que matar com as próprias mãos. Tem alguns dilemas aqui que eu nem trouxe, porque são bem pesados emocionalmente, eu não quero que você comece sua manhã dessa forma. Mas se você está ali próximo do problema, muito envolvido emocionalmente, como algumas pessoas trouxeram aqui, se for meu pai, olha o arquétipo de pai fazendo sentido na cabeça das pessoas. Acho que mais de uma pessoa aqui trouxe essa informação. E se for meu pai, se for minha mãe, o arquétipo de pai e mãe são altíssimos graus de envolvimento emocional, inclusive nos núcleos, no meu sistema de mentoria, a gente fala muito sobre isso. Então, qual é o passo, se você sabe que está próximo do problema, dificulta a sua tomada de decisão? É você se afastar do problema antes de tomar uma decisão. Quanto mais afastado, e olha que dica legal, só de você ressignificar a mesma situação, tá, que está acontecendo com você, de este problema para aquele problema, é o mesmo fato. Só de você etiquetar de este para aquele, você já ameniza interiormente, internamente. Você vai falar, é diferente, esse problema. Às vezes a pessoa se apega e fala assim, não, essa minha doença, quando você fala essa doença fica mais difícil de tratar. Quando você fala aquela doença que eu tive, é aquela doença, ela nem volta mais. Olha que legal que é a emoção. E é bacana porque quando você dá um comando desse no seu cérebro, ele muda a sua fisiologia. Então até mesmo para pessoas doentes, em hospitais, médicos são treinados para não dizer esse seu problema, essa sua doença, isso que você está tendo. Não, o médico tem que dizer o problema, nós estamos tratando a doença. Aquele exame que nós fizemos, não o seu exame. Um bom médico, ele sabe PNL, ele sabe semântica, ele sabe neurociência.
Um bom médico está se capacitando dentro desse aspecto. Por quê? Porque isso muda a qualidade de cura. A cura é difícil, né? Mas a qualidade do tratamento que ele está oferecendo para os pacientes. Um bom vendedor, ele tem que saber sobre linguagem, ele tem que saber sobre como que as pessoas significam as coisas. Por quê? Porque isso muda a qualidade dos seus resultados. Então experimenta só de você mudar, só de você etiquetar. Olha como é que um americano faz. Eu sei que tem muita gente aqui que tem experiência internacional. Como é que um americano, quando tem um problema, ele fala? Ele não fala I have a problem. Ele fala we have a situation. We have a situation. Por quê? Ele fala, tem uma situação. Por quê? Porque isso já sabe lá coletivamente, talvez consciente ou inconscientemente, de que se ele etiqueta de problema fica mais difícil de lidar. Mas quando você tem uma situação, we have a situation here, nós temos um problema aqui, nós temos uma situação aqui. Quando a gente etiqueta como situação, fica mais fácil de lidar do que você lidar com o problema. Faz sentido para você? Terceira dica que eu quero te dar. Nos seus dilemas empresariais, olha que legal, você é o autor da história. Nos seus dilemas empresariais, você é o autor da história. Não tem a história do trilho do trem. Você pode mudar essa história do jeito que você quiser. E você pode, inclusive, parece o filme da Marvel, né? O cara morre, no próximo filme ele volta, sempre dá um jeito de ressuscitar o personagem. Você é o autor da sua história. Você é o autor e o protagonista da sua história. Você pode mudar isso o tempo todo. Então, se você definir agora de fazer algo... Essa foi a história que eu estava conversando. Lembra que eu contei lá no início da live? Que eu fiz uma conversa com um cliente meu e isso mudou toda a minha perspectiva. Por quê? A gente estava conversando exatamente sobre ir para os Estados Unidos, não ir para os Estados Unidos, abrir empresa nos Estados Unidos. E ele me deu um ponto de vista muito legal. Que como nós, tanto eu quanto ele, a gente começou do zero, com praticamente R$0 no bolso, para começar nossas empresas, a gente tem menos medo de quebrar. A gente não tem tanto medo de arriscar. Por quê? Porque se eu chegar a zero, cara, eu vim do zero. Então se eu vim do zero e cresci, se eu zerar de novo eu cresço. Agora aquela pessoa que já pegou uma empresa em andamento, que aquela empresa sempre deu lucro, ela tem mais medo de quebrar. Porque ele fala, cara, eu não sei como é que eu vou agir se a minha empresa zerar, se a minha empresa entrar no prejuízo. Olha que bacana. Por quê? Porque essas pessoas acham que a sua decisão é a única decisão. E na história da gente, da vida da gente, não é. A gente sempre pode mudar. A gente sempre pode escolher um outro ponto de vista. A gente sempre pode mudar um enredo. A gente sempre pode mudar o contexto. E se você mudar um enredo, você muda todo o curso da história. Olha as pessoas aqui tentando mudar um enredo da minha história, dizendo, se fosse meu pai, se fosse meu amigo, se fosse minha mãe. Faz sentido? Então essa é a terceira dica. Você é o autor e o protagonista da sua própria história. Então o tempo todo dentro dos seus dilemas empresariais, lembra disso, bota um papel na sua frente, tatua no seu braço, bota no seu celular, não tem problema, da forma que foi melhor. Por isso que a gente fala sobre ter um coach, um mentor, um consultor. Por que essas pessoas são tão importantes para a gente? Porque elas ajudam a gente se afastar do problema. Quando você tem um mentor, por exemplo, eu sou um mentor empresarial. Eu ajudo os empresários a poder vender por mais aquilo que eles estão oferecendo no mercado. Atrair clientes que pagam até 3 vezes mais. É um desafio. Mas como mentor eu digo para eles, olha, se fosse eu faria assim. Pronto, agora ele pode terceirizar a decisão comigo. Mas não, eu estou fazendo porque o Arthur indicou. Ele não tem que tomar essa decisão sozinho. Um coach é a mesma coisa. Ele vai te fazer perguntas, mas ele vai virar um ponto de referência para você sentir que você decidiu junto, mas ele não vai decidir por você. Um coach não decide por você, mas ele vai te ajudar através de perguntas, por meio de perguntas, a tomar uma decisão. Um consultor vai estabelecer um ponto de vista externo para poder te ajudar a tomar a decisão. Olha, de acordo com a ISO tal, de acordo com a norma tal, de acordo com o método tal. Faz sentido para você? Quarta dica. Decisões são culturais. Grava essa. O quanto você está dentro de um ambiente é mais forte do que aquilo até que você aprendeu com seus pais. Ambiente é mais forte do que hereditariedade, ou como diria o Peter Drucker, cultura devora estratégia no café da manhã. Estou de olho no relógio aqui para a gente poder terminar dentro do tempo, mas eu estou finalizando. Cultura devora estratégia no café da manhã, ou ambiente é mais forte do que hereditariedade. Por que você fala português? Porque você nasceu numa sociedade onde as pessoas falam português. As pessoas que estão em volta de você falam português. Se você tivesse nascido no Japão, você provavelmente falaria japonês. Se você tivesse nascido na Rússia, você ia falar russo. Faz sentido para você? Então, olha só, se você quer tomar decisões de investimento, você tem que conviver com pessoas que investem. Se você quer tomar uma decisão de investimento e você está convivendo com pessoas conservadoras, vai ser muito mais difícil você tomar essa decisão. Qualquer decisão de investimento pode se tornar
um dilema na sua vida. Se você quer crescer, se você quer vender por mais, se você quer aumentar a sua percepção de valor no mercado, quer que as pessoas aceitem e reconhecer mais valor do seu trabalho, você tem que conviver com pessoas que estão sendo reconhecidas pelo seu trabalho. Você já viu alguém fazer uma fila? Você já viu fila? Imagina, você já viu uma fila de pessoas na frente de uma fábrica, porque ela acabou de lançar um novo parafuso que segura a grade da parte traseira da sua geladeira? Imagina, você já viu isso acontecer? Uma fila de pessoas, porque essa fábrica divulgou que ela vai lançar um novo tipo de parafuso que simplesmente segura a grade do motor que fica atrás da sua geladeira. Nunca viu. Por quê? Porque esse pode ser o melhor parafuso do universo. As pessoas não têm envolvimento emocional, não têm vínculo. Agora, você já viu fazer fila para poder comprar um celular que está sendo lançado? Uma pré-venda? Você já viu fila para uma pré-venda, para um pré-lançamento? Uma pré-estreia de um filme? Você já viu fila para poder comprar ingresso para um show de uma grande estrela aí da música? Faz sentido para você? Eles criaram um vínculo. A partir do momento que você cria vínculo, você tem mais facilidade dessas pessoas estarem próximas com você e elas estão criando uma cultura de estarem próximas com você. Então, se você está vivendo um dilema, se aproxima de pessoas que já estejam que já tenham passado por isso. Por quê? Porque essas pessoas você vendo elas tomarem as decisões, você vai ficar mais fácil para você entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, que isso pode ser normal. E sempre, gente, sempre, quando você está começando no seu negócio, ou você está crescendo no seu negócio, você vai ter uma fase de aprendizado, onde vai ter muito mais correção do que reconhecimento. Quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa, faz parte do processo, você vai ter mais correção do que reconhecimento. Por isso que é tão importante você estar perto de pessoas que te ensinem a não quebrar a cara, a não perder dinheiro, a não perder esforço, tempo, energia, tantas vezes. Por quê? Porque elas já passaram por isso. Estou dando conselho, tipo conselho de pai e de mãe, né? Filho, faz isso, eu já passei por isso. Mas o envolvimento emocional não te deixa fazer. Faz sentido para você? Você fala assim, mas ela quer que eu obedeça, ela não quer que o meu bem. Até a gente amadurecer como adultos, a gente olha para trás e fala, caramba, meus pais tinham razão. Eles estavam tentando me proteger. Quinta dica, a velocidade com que a gente cria vínculo. Acabei de falar sobre vínculo. A velocidade com que a gente cria vínculo é quase imediata. Então, se você quer tracionar mais negócios para sua empresa, cria vínculo emocional. Onde é que você cria vínculo emocional? Trabalhando o sistema de valores do seu cliente. Como é que você faz isso? Através das faculdades mentais elevadas. Ao invés de explicar o seu produto, suas características, seus resultados, começa falando com as faculdades mentais elevadas. Imaginação, intuição, vontade, percepção, razão. Você vai falar com as faculdades mentais elevadas. Memória, faculdade mental elevada. Por quê? Porque elas têm mais facilidade de criar vínculo, principalmente adjetivos. Sempre trabalhe adjetivos nos seus posicionamentos de marca. Porque adjetivo cria vínculo muito rápido. Você quer ofender uma pessoa? Xinga ela de alguma coisa, é um adjetivo. Você quer agradar uma pessoa? Faz um reconhecimento, valoriza, elogia essa pessoa através de um adjetivo. O adjetivo cria vínculo emocional com muita agilidade. Mas, para a gente poder finalizar a sexta dica, o sentir vem antes do pensar. O sentir é muito rápido. Quanto tempo você leva, quantos anos você leva para ter um amor à primeira vista? É rápido, milésimo de segundo. Olhou para aquela pessoa, o seu cérebro já processou e fala, é a mulher da minha vida. E ali você se apaixonou, ali você está fazendo coraçãozinho para mim aqui, é imediato. Então o sentir vem antes do pensar. Na verdade, o pensar é um freio de mão instalado na nossa mente que muitas vezes faz a gente perder oportunidade, faz a gente perder dinheiro. Olha que legal o Elcio falando aqui mais uma vez, tem que sair para um compromisso. Bacana, Elcio, obrigado pelo você estar aqui com a gente. Legal, super qualitativa a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Então, gente, sentir vem antes do pensar. Então ajuda o seu cliente a sentir. Trabalha mais uma vez as faculdades elevadas, faculdades mentais elevadas, para lidar, ao invés de ficar só com técnica, só com racionalidade. Ajuda os seus clientes a sair dos dilemas da vida dele. Se ele criar uma percepção de que aquilo que você faz é muito importante, de que você é a pessoa certa para conduzi-lo a resolver esse problema ou esse dilema, e de que você é insubstituível, ou seja, ninguém conduz isso como você, ele vai pagar por aquilo que você está oferecendo. Joia? Bom, espero que essa manhã tenha sido agradável para você, do mesmo jeito que foi agradável para mim. Vou olhar depois todos os comentários com calma aqui, porque era muito conteúdo, eu tinha um compromisso de conseguir trazer isso para vocês em 1 hora. Vamos destrinchar isso em mais oportunidades aqui. Estou vendo que a galera ficou com a gente aqui de mão dada, muito obrigado. Gente, a gente trabalha muito mais essas questões lá na comunidade Vamos em Frente. Se você não está inscrito ainda, corre lá. Tem um link na minha bio no Instagram, ou acesse o meu site arturgalvão.com.br. É só colocar seu e-mail e você já vai estar
com a gente dentro da comunidade. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de estar perto de você, para te ajudar a lidar com seus dilemas, com seus problemas dentro do marketing de percepção. E assim, utilizando e ajudando uns aos outros, a gente está criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Ajudar você a não só ser o melhor naquilo que você faz, mas também ser mais reconhecido e valorizado pelo que você está fazendo. Gente, mais uma vez, brigadíssimo pela presença de vocês. Que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre determinadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão para todos vocês, vamos em frente.